Era uma noite quente de 1990 e o ar abafado que tomava conta de Quixadá, no Ceará, parecia se arrastar lentamente, como se o tempo tivesse parado. Eu estava a caminho da casa de uma amiga distante, uma velha senhora que, como eu, morava na zona rural da cidade. O céu estava velado por nuvens pesadas e a lua, quase oculta, mal conseguia lançar uma luz que cortasse a escuridão. Caminhava por uma estrada de terra batida, já familiar para mim, mas naquela noite algo no ar parecia diferente. Não conseguia explicar, mas algo me inquietava. A cada passo, a sensação de estar sendo observada aumentava, embora não houvesse uma alma viva por perto. O som dos meus próprios passos parecia amplificado, e o silêncio ao meu redor se estendia de maneira estranha, como se a própria noite estivesse esperando algo. A neblina, densa como uma cortina, começava a tomar forma à minha frente, obscurecendo cada vez mais a paisagem. A estrada se tornava um caminho tortuoso, invisível em certos pontos, e a única coisa que eu conseguia enxergar eram as sombras em movimento, projetadas pela fraca luz da lua. Eu seguia em frente, embora o incômodo de estar ali, sozinha, começasse a crescer. À medida que me aproximava do Riacho do Sangue, o nome por si só já trazia um presságio de inquietação, algo que sempre me deixava nervosa. Diziam que o riacho tinha um poder estranho sobre aqueles que ousavam se aproximar de suas águas, mas nunca dei ouvidos a essas histórias. Eu mesma sempre passava por ali, sem pensar muito. No entanto, naquela noite, algo parecia não se alinhar. A água do riacho, sempre tranquila e serena, parecia carregar uma sombra mais profunda, algo oculto nas suas correntezas, mesmo sob a neblina espessa. Ao me aproximar mais, percebi que o silêncio do lugar era quase absoluto, sem o canto de uma única criatura noturna. Um desconforto estranho, quase palpável, tomava conta de mim. Não conseguia afastar a sensação de que havia algo ali, aguardando. Mas o que fosse, eu ainda não sabia. Quando me aproximei mais do riacho, algo estranho começou a se revelar. A neblina, que antes parecia espessa, agora tinha um tom vermelho, como se o próprio ar estivesse tingido por uma cor macabra. Meu olhar se fixou na água, que de repente exibia uma tonalidade avermelhada. Não era o reflexo do céu, nem a luz da lua, mas algo mais profundo, algo que não se poderia explicar facilmente. A água não refletia a calma habitual, mas parecia pulsar com uma intensidade que eu nunca havia notado antes. Eu parei, paralisada pela visão. O riacho, normalmente tranquilo, parecia agora carregar uma força estranha, como se estivesse vivo, reagindo à minha presença. A água, vermelha como sangue, fluía lentamente, e eu não conseguia tirar os olhos dela. Meu coração batia mais rápido e uma sensação de desconforto tomou conta de mim, como se algo estivesse observando. Cada movimento da correnteza parecia mais pesado, mais ameaçador. Tentei racionalizar, buscando alguma explicação plausível. Poderia ser algum tipo de fenômeno natural, uma espécie de reflexo causado pela névoa ou pela luz da lua. Mas algo dentro de mim sabia que não era isso. A água vermelha não podia ser explicada tão facilmente. Era como se o riacho tivesse sido tocado por uma força que eu não podia compreender. Olhei em volta, mas a estrada estava deserta, a paisagem distorcida pela neblina, e nenhum som além da correnteza se fazia presente. Meus pés hesitaram, e um nó se formou na minha garganta.
parte de mim queria voltar para casa, fugir daquela sensação estranha que dominava o ambiente. Mas algo me prendia ali, algo que eu não conseguia identificar, uma força invisível que me mantinha estática, observando o riacho agora tingido de vermelho, como se aguardasse algo. A tensão se espalhou por todo o meu corpo e uma dúvida crescente se formava na minha mente. Deveria eu continuar ou simplesmente voltar? Foi então que, no silêncio absoluto, algo se mexeu na água. Não era um movimento comum, mas uma distorção, como se as próprias águas do riacho estivessem se curvando para dar passagem a algo. Uma sombra escura, densa como a noite mais profunda, começou a emergir lentamente da correnteza. Meu corpo ficou gelado e, por um momento, senti como se o ar ao meu redor tivesse se tornado ainda mais espesso, dificultando a respiração. A figura que surgia não tinha forma definida. Era humana em sua essência, mas deformada de maneira tão grotesca que não conseguia compreender o que meus olhos viam. Os braços, longos demais, tocavam o chão como se o próprio ser fosse feito de pura escuridão, sem qualquer contorno, sem nenhum detalhe. Não havia rosto, apenas uma ausência de feições, uma tela vazia onde algo, talvez o próprio vazio, tomava forma. A sombra se erguia lentamente, com uma calma inquietante, como se a própria criatura soubesse que sua presença era a última coisa que eu deveria ver. O medo me paralisou e, por um momento, fiquei sem saber se meus olhos estavam me enganando. Talvez fosse a névoa, talvez a minha mente tentando explicar o inexplicável, mas o que quer que estivesse diante de mim não era algo de meu mundo. A criatura não se movia, não fazia som, mas eu podia sentir sua presença de forma opressiva, como se estivesse observando cada um dos meus movimentos com uma paciência aterradora. Meu corpo tremia e uma onda de pânico ameaçou tomar conta de mim. Não sabia o que fazer, se corria ou se permanecia ali como uma estátua, esperando que aquilo fosse desaparecer. Mas não desapareceu. A sombra parecia mais viva, mais concreta a cada segundo. Ela estava ali, sem pressa, sem vontade de avançar, mas me observando com uma calma que beirava a tortura. A sensação de impotência me consumia, e eu sabia que algo estava prestes a acontecer. Mas nada em minha vida me preparara para o que meus olhos estavam prestes a testemunhar. Não pensei. Apenas corri. O impulso foi imediato, como se meu corpo soubesse mais do que minha mente. Deixei o riacho para trás, correndo pela estrada escura, cada passo mais apressado, mais descontrolado. A neblina densa me envolvia, tornando o caminho quase invisível, e eu mal conseguia distinguir onde terminava o chão e onde começava o abismo de escuridão que se espalhava ao meu redor. O medo me cegava, a respiração ofegante queimava minha garganta, mas eu não ousava parar. O ser, aquilo, estava atrás de mim, eu sabia. A estrada parecia nunca terminar e as sombras dançavam ao meu redor, distorcidas pela espessa névoa. Cada som parecia amplificado, o farfalhar da vegetação ao longe, o som do meu próprio coração batendo forte no peito, como um tambor que ecoava no vazio. Olhei para trás, sem coragem de realmente ver, temendo encontrar os olhos vazios da criatura. Mas a estrada estava deserta. Nada, nem mesmo a sombra me seguia. Eu não sabia se deveria me sentir aliviada ou aterrorizada por isso. A sensação, porém, não desaparecia. Algo estava lá, algo invisível, mas palpável, que me acompanhava, me vigiava. Cada passo parecia mais pesado,
como se algo invisível estivesse me puxando de volta para aquele lugar sombrio. O medo se intensificava a cada instante. Eu estava correndo, mas não sabia se estava correndo para a segurança ou apenas me distanciando de um destino ainda pior. Finalmente, encontrei um pequeno barraco à beira da estrada, uma construção de madeira que parecia abandonada. Entrei, sem pensar duas vezes, e me escondi no canto mais escuro. Respirei fundo, tentando acalmar a mente, mas a sensação de que alguém ou algo me observava não diminuiu. No silêncio absoluto, uma única pergunta se formava em minha mente: estarei realmente a salvo? Quando finalmente cheguei em casa, o medo ainda me acompanhava como uma sombra persistente. Tentei me convencer de que tudo não passava de uma ilusão, algo que minha mente criara devido à névoa densa e ao cansaço, mas as imagens daquilo que vi não saíam da minha cabeça. A figura, a água vermelha, a sensação de estar sendo observada, nada parecia se encaixar. E mesmo após as semanas que se seguiram, o mistério do riacho do sangue ainda não me abandonava. Durante os dias que se passaram, tentei afastar o pensamento da criatura, mas em cada canto da cidade, em cada conversa casual, o riacho aparecia como uma sombra. Um amigo, ao me ver inquieta, comentou sobre o velho riacho e sua fama sombria. Aqui em Quixadá, ninguém vai perto daquele lugar, disse ele com um tom grave. É um pedaço de terra amaldiçoado. Dizem que já houve muitos desaparecimentos por ali. Intrigada, comecei a buscar mais informações, perguntando aos mais velhos, aos que conheciam as histórias da cidade. Descobri que o Riacho do Sangue tinha sido palco de eventos inexplicáveis há muito tempo, em que pessoas desapareciam sem deixar rastros. As histórias mais antigas falavam de gritos na calada da noite, de figuras estranhas que surgiam das águas e de um mal que parecia repousar ali em silêncio. Diziam que o nome Riacho do Sangue não era à toa, que a água em épocas passadas tinha tomado uma cor avermelhada e que os espíritos das vítimas que ali haviam morrido ainda vagavam em busca de vingança. Em meio a essas histórias, encontrei uma lenda que parecia se encaixar de forma estranha com o que eu tinha visto. Falava de seres que surgiam de águas contaminadas com sangue, criaturas feitas de pura escuridão, que se alimentavam da alma daqueles que ousavam se aproximar. A princípio não queria acreditar, mas a dúvida se instalou, e com ela, a necessidade de entender o que de fato aconteceu naquela noite. Afinal, o que eu vi naquele riacho e o que realmente estava lá, me esperando. Após semanas de noites mal dormidas e questionamentos incessantes, finalmente tomei a decisão que parecia me chamar, como um eco distante que não me deixava em paz. Retornar ao Riacho do Sangue. Não sabia o que esperava encontrar ali. Talvez algo que explicasse os eventos daquela noite. Ou talvez apenas o confronto definitivo com o medo que me assombrava. De qualquer maneira, o desejo de entender o que realmente aconteceu superou o temor que ainda me consumia. O caminho para o riacho estava ainda mais sombrio do que da última vez. A neblina, espessa como um véu, parecia se estender por quilômetros, e a sensação de estar sendo observada aumentava a cada passo. Não havia mais a calma da estrada deserta, mas uma sensação de que as sombras haviam se fortalecido desde minha última visita. O ar estava pesado, como se algo muito além do meu entendimento estivesse à espera. Algo que me observava de longe,
me testando, me desafiando. Quando finalmente cheguei à margem do riacho, o que vi me fez gelar. A água continuava vermelha, como da primeira vez, como se o sangue ainda percorresse suas águas. Mas não era apenas isso que me inquietava. O riacho parecia pulsar de uma maneira quase orgânica, como se tivesse vida própria. As correntes não se moviam de forma natural, mas com um ritmo irregular, como se algo ou alguém estivesse controlando cada movimento da água. Me aproximei com cautela, os passos quase inaudíveis no solo úmido, e logo percebi algo nas pedras próximas à margem, marcas profundas, como se algo pesado tivesse sido arrastado ou passado por ali recentemente. Meu coração acelerou. Não havia mais dúvida. Algo esteve ali. Algo muito grande, muito forte. A tensão no ar era insuportável. E por um momento fiquei paralisada, como se a própria presença da criatura estivesse mais próxima do que eu imaginava. Olhei para o riacho, para a água vermelha que parecia me chamar, mas não encontrei explicação alguma. Nada lógico, nada que minha mente pudesse compreender. A criatura, embora ausente fisicamente, ainda estava ali, em algum lugar nas sombras, me observando, esperando. Eu podia sentir isso. A sensação de que estava sendo vigiada, que o ser estava muito mais perto do que eu imaginava, tomou conta de mim. Cada respiração parecia pesada demais, e a dúvida, mais uma vez, me assaltou. Eu teria coragem de enfrentar o que estava ali ou simplesmente voltaria para a ignorância que tanto desejava. Eu estava prestes a virar as costas e voltar para casa, quando o riacho, mais uma vez, revelou sua verdadeira face. O som da água se movimentando não era mais o mesmo. Agora era como um sussurro profundo, algo que chamava, que convidava. E então, do fundo da correnteza vermelha, a sombra voltou a emergir. Desta vez não era uma ilusão, nem uma distorção de minha mente. A criatura se erguia do riacho com uma clareza que me fez gelar. Seus braços longos, muito mais visíveis agora, tocavam o chão com uma suavidade incomum, como se a terra não fosse resistência para sua forma. Seu corpo esquelético se movia de maneira lenta, arrastada, como se cada passo fosse dado com uma indiferença assustadora. A ausência de feições era total, e o que restava da criatura era pura escuridão, uma manifestação que parecia mais um vazio do que uma forma. Meus pés estavam paralisados, os músculos do corpo tensos demais para fugir, mas o medo era maior do que qualquer movimento. O ser não falava, não se aproximava com pressa, mas cada passo que dava em minha direção parecia cortar o ar com uma força que não era física. Algo profundo, algo que eu não podia explicar. Me dizia que ele não era real no sentido que eu conhecia. Não era um ser humano, nem uma simples criatura. Era um espírito, uma manifestação do próprio riacho, uma entidade que fazia parte daquelas águas sangrentas e das lendas antigas. Quando finalmente parei, ofegante, sem forças, olhei para trás, mas a criatura havia desaparecido, tão repentinamente quanto surgira. A neblina havia engolido tudo, deixando apenas o silêncio. Retornei para minha casa, mas algo dentro de mim estava quebrado. O medo não me deixaria. O riacho do sangue e a presença que ali habita continuariam a me assombrar. A lenda não tinha fim, e eu sabia que nunca mais seria a mesma. Algo havia me marcado, e a dúvida sobre o que realmente aconteceu nunca se dissiparia.
Era uma noite quente e silenciosa, dessas que só o interior do Ceará oferece. Em 1975, eu morava em Limoeiro do Norte, um lugar simples, onde as pessoas se conheciam pelos nomes e onde as horas pareciam passar mais devagar. Tinha saído para visitar um amigo e a conversa, como sempre, se arrastou até o fim da tarde. Já era tarde quando resolvi voltar para casa. O caminho até minha residência não era longo, mas aquela noite parecia diferente. O vento quente fazia o som das folhas secas ressoar e eu sentia uma quietude peculiar, como se o mundo ao redor tivesse sido colocado em pausa. O luar iluminava a estrada de terra e o barulho de meus passos se misturava ao canto distante de algum pássaro noturno. Tudo parecia calmo, mas não demoraria para que aquela calma fosse quebrada. Eu passava sempre por aquele trecho perto do Riacho do Sangue, um lugar de nome carregado de histórias antigas que se arrastavam pelos anos como os murmúrios da própria terra. As águas, que na maioria das vezes pareciam pacíficas, eram rodeadas por uma aura de mistério. As pessoas evitavam ir por lá à noite, mas eu, como tantos outros, ignorava essas advertências, acreditando que se tratava apenas de superstições. Afinal, quem não passaria ali se esse fosse o único caminho? Mas algo naquele momento me inquietava. O vento, embora constante, parecia mais forte ali, como se algo estivesse se movendo à minha volta. A lua, no entanto, parecia iluminar apenas uma parte do caminho, deixando a outra em uma escuridão espessa, quase impenetrável. O Riacho do Sangue parecia estar mais distante, mas ao mesmo tempo sentia que estava ali, observando-me, esperando. Não era medo, mas algo em meu peito dizia que aquele seria mais um dos encontros que a vida reservava para aqueles que se aventuravam a caminhar pelas noites silenciosas do interior. Um pressentimento que me acompanharia enquanto avançava para o desconhecido. À medida que me aproximava do Riacho do Sangue, a escuridão parecia se aprofundar, como se a própria noite engolisse a luz da lua. O vento cessara e tudo ficou em um silêncio absoluto, algo que me incomodava profundamente. No entanto, uma estranha sensação tomou conta de mim, como se estivesse sendo observado. Foi quando a vi. Na margem do riacho, uma figura curvada se movia de forma rápida e silenciosa, como se estivesse buscando algo nas sombras. Ao princípio, pensei ser um animal, mas logo percebi que não era. Era uma criança, pequena demais, com uma postura que causava estranheza. Sua pele, pálida e quase translúcida, refletia o pouco da luz que ainda restava no ambiente, dando-lhe um aspecto fantasmagórico. Ela não parecia humana. Algo estava errado com ela. Seus olhos, grandes e redondos, não possuíam pupilas. Eram apenas esferas de vidro, fixas, como se estivessem me observando há muito tempo. O cabelo, liso e negro, caía desordenado, cobrindo parte de seu rosto. Sua aparência era como a de uma criatura saída de algum pesadelo. Fiquei imóvel, sem conseguir entender o que via. Quando ela me olhou, uma sensação gelada percorreu minha espinha. E então, em um sussurro grave e profundo, que parecia vir de um abismo distante, a criança disse, sem se mover: "Você não deveria estar aqui." Aquelas palavras ditas com tanta certeza me gelaram. Antes que pudesse reagir, ela desapareceu na água, que imediatamente se agitou, como se tivesse vida própria. Fiquei ali parado por um bom tempo, tentando entender o que acabara de acontecer. A criança, com seus olhos vazios e sua pele estranha,
ainda estava gravada em minha mente. Era como se eu tivesse visto um fantasma, algo que não poderia ser real, mas ao mesmo tempo impossível de ignorar. Eu olhei para o riacho tentando encontrar alguma explicação racional, mas não havia nada que fizesse sentido. O rio, normalmente calmo, agora estava inquieto, como se estivesse agitado por uma força invisível. O ar estava denso e o silêncio, que antes era absoluto, foi quebrado pelo som da água que se movia violentamente. As ondas batiam contra as pedras com uma força que nunca havia visto antes. Não havia chuva, não havia vento, mas o riacho parecia viver por conta própria, agitado por algo além do meu entendimento. Eu me aproximava lentamente da margem, com o coração batendo acelerado. Tentava buscar qualquer sinal de que a criança pudesse estar ali, mas nada. Ela desaparecera como se tivesse sido engolida pela própria água. Cada segundo que passava, a sensação de que algo sobrenatural acontecia só aumentava. A água parecia estar reagindo à presença dela, como se tivesse alguma conexão com aquela criança estranha. Senti uma presença, algo me observando, mas ao olhar ao redor, nada via além da escuridão. O medo se instalava em meu peito, e eu sabia que não poderia mais ignorar o que havia testemunhado. Algo naquela noite havia mudado, e eu não tinha ideia do que seria. Aquela noite, eu voltei para casa como se nada tivesse acontecido. Tentei convencer a mim mesmo de que o que vi, à beira do riacho, não passava de uma ilusão, uma brincadeira da mente. Contudo, quanto mais eu pensava na cena, mais ela se fixava em minha memória, como uma mancha que não se apaga. Eu tentava repousar, mas não conseguia fechar os olhos sem ver os olhos da criança, aqueles globos sem pupilas que me fitavam com um peso insuportável. A casa estava silenciosa, mais do que o habitual. O barulho das folhas fora de casa, o leve som do vento, tudo parecia amplificado. Eu me deitei na cama, mas a sensação de que algo não estava certo persistia. O vento batia nas janelas, mas eu não sentia o conforto que geralmente trazia. Em vez disso, o silêncio parecia o oco de um abismo, esperando para me engolir. Cada estalo da madeira, cada sombra que se movia à periferia da minha visão, fazia meu coração acelerar. Eu tentava racionalizar. Era apenas uma criança perdida, algo que minha mente fantasiou. Mas a sensação de que o que vi era algo além da compreensão humana não me deixava em paz. O vento que antes parecia indiferente, agora parecia carregar algo mais. Talvez fosse o riacho, ou talvez a criança que ainda estava em algum canto da minha mente, esperando por algo que eu não entendia. Levantei-me da cama, caminhei até a janela e olhei para a escuridão da noite. Tudo estava quieto, mas meu corpo sentia a presença de algo mais, algo que não podia ver, mas que sabia estar ali, esperando. A dúvida corria pelas minhas veias, corroendo minha razão. E o medo, aquele medo frio e insuportável, não me deixava dormir. No dia seguinte tentei seguir minha rotina, mas o peso do que vi naquela noite não me deixava em paz. No mercado encontrei alguns velhos conhecidos, pessoas que, assim como eu, haviam crescido naquela cidade. Conversas sobre o tempo, o plantio e a vida simples de sempre eram comuns, mas naquele dia algo estava diferente. Havia uma tensão no ar, como se todos soubessem de algo, mas não quisessem falar. Quando me aproximei de um grupo de homens, ouvi, sem querer, fragmentos de uma conversa.
O riacho do sangue estava no centro das palavras. Um dos homens, o seu Alício, um senhor já idoso, falava baixo, como se tivesse medo de ser ouvido, mas com um tom grave que me fez parar para escutar. Ele mencionou figuras estranhas, aquelas que surgiam à noite nas margens do riacho, e que ninguém sabia ao certo o que eram. Há muito tempo já a gente ouvia falar disso, disse ele, olhando ao redor, como se temesse que alguém o escutasse. Dizem que não são de carne e osso, mas almas perdidas, buscando algo ou alguém. Outros começaram a murmurar, concordando, mas ninguém ousava aprofundar o assunto. A cada palavra, o mistério só se aprofundava. As histórias estavam entrelaçadas com as lendas antigas da cidade, e quanto mais eu ouvia, mais sentia que estava lidando com algo que ia além da simples superstição. Mas ninguém, nem mesmo os mais velhos, queria se arriscar a falar claramente sobre o que acontecia de fato nas margens do Riacho do Sangue. Eles falavam, mas evitavam encarar o que estava ali, bem debaixo dos olhos de todos. A sensação de que algo maligno habitava aquele lugar crescia a cada segundo. Aquelas histórias e sussurros me consumiam por dentro. Cada palavra, cada fragmento de lenda que eu ouvia parecia ter um poder de atração, um chamado que eu não conseguia resistir. Eu sabia que precisava voltar ao Riacho do Sangue. Não podia viver com aquela dúvida, com o medo de que a resposta que eu tanto buscava estivesse àquela distância. A cada noite, a sensação de estar sendo observado me acompanhava, como uma sombra que se arrastava atrás de mim. Então, mesmo sabendo do perigo, fui. A noite estava ainda mais escura do que eu me lembrava, e o vento trazia um cheiro estranho, algo metálico, como se a própria terra estivesse amarrada a um segredo antigo. Ao me aproximar da margem do riacho, o ambiente parecia mais pesado, como se a atmosfera estivesse carregada de algo invisível que fazia a respiração pesar. A água estava em um estado agitado, sem razão aparente, como se algo a estivesse perturbando. As ondas batiam contra as pedras com uma força incomum, sem que o vento justificasse tal agitação. Olhei ao redor, mas não havia nada. Sentia os olhos sobre mim, como se alguém ou algo estivesse me observando de algum ponto invisível. O medo era crescente, mas o impulso de entender o que acontecia ali me empurrava para a frente. Foi então que a vi novamente. A criança. Ela surgia das águas, ainda curvada, mas agora mais visível. Seus olhos, aqueles olhos sem pupilas, eram mais profundos do que antes, como se contivessem o vazio do próprio universo. Sua pele translúcida parecia brilhar com uma luz própria, fazendo com que a noite ao redor parecesse ainda mais escura. Ela me encarava com um silêncio perturbador. Desta vez, não havia palavras, mas eu sabia, em algum lugar profundo dentro de mim, que a criança não era uma simples alucinação. Algo muito mais sombrio estava presente ali, algo que eu não compreendia. O riacho, como se fosse um reflexo da própria criatura, reagia à sua presença, se agitando ainda mais, em um movimento que parecia querer me engolir. Eu estava diante de algo que não conseguia explicar, mas que sabia que mudaria minha vida para sempre. A presença da criança era agora inegável, e o ar ao meu redor parecia carregado de uma verdade que eu não estava preparado para encarar. Eu sentia, de forma visceral, que aquele ser não era humano, mas algo muito mais antigo e sombrio. A água do riacho, em constante agitação,
parecia pulsar com a mesma energia estranha que emanava dela, como se o próprio lugar estivesse vivo, possuído por algo que transcendia qualquer explicação racional. A criança, com seus olhos vazios e sua pele pálida, observava-me com uma intensidade que parecia penetrar cada pensamento, como se soubesse tudo sobre mim, sobre o que eu temia e o que eu buscava. E então, pela primeira vez, ela falou. Não com palavras, mas com uma voz que ecoou diretamente em minha mente, sem som algum. Este riacho foi manchado com sangue há muito tempo, e nós somos as consequências. A revelação foi um golpe frio que me paralisou. O riacho, o lugar que eu sempre vi como uma simples parte da paisagem, estava marcado por um passado macabro. A criança, ou o que quer que fosse, era a manifestação desse mal antigo, uma alma perdida, condenada a permanecer naquele lugar, arrastando consigo a dor e o sofrimento daqueles que se aproximavam. Eu sabia então que não poderia mais voltar ali. Aquele lugar, aquela água, não era mais apenas um curso de rio. Era uma prisão de algo que nunca deveria ser libertado. Sem palavras, dei um passo atrás, sentindo o peso da decisão. Eu me afastei lentamente, sabendo que jamais retornaria ao riacho do sangue. Mas, mesmo distante, as marcas daquele encontro ficariam comigo para sempre. O que vi naquela noite não poderia ser apagado, e as sombras que aquela criança carregava continuariam a me perseguir, onde quer que eu fosse. A partir daquele momento, eu sabia que a vida nunca mais seria a mesma. Meu nome é Otávio Silva. Tenho agora 69 anos. Mas o que vou contar aconteceu há mais de 3 décadas, quando eu ainda tinha 32 anos. No ano de 1978, Pacajus, minha cidade natal no Ceará, era um lugar tranquilo, onde a vida parecia seguir seu curso, sem grandes mudanças. As ruas de terra, as casas simples, tudo parecia se desenrolar em um ritmo que não pertencia ao mundo moderno, mas a uma era mais remota, mais silenciosa. Porém, em cada canto, em cada murmúrio, as lendas de nossa terra pareciam ganhar vida própria. A mais famosa e temida era sobre o Riacho do Sangue. Diziam que, à noite, aquele lugar guardava segredos que não deveriam ser revelados. Muitos falavam sobre o som das águas, que, em algumas noites, pareciam ecoar como vozes distantes, chamando quem tivesse coragem de se aproximar. As pessoas mais antigas falavam em tom de aviso, como se estivessem sussurrando para si mesmas, como se temessem o poder daquela água amaldiçoada. Mas eu, ainda jovem e impetuoso, nunca dei ouvidos aos velhos. Minha curiosidade era mais forte que qualquer superstição. O medo, para mim, era algo distante. Naquela noite, o céu estava fechado e não havia sequer uma estrela a guiar meus passos. A escuridão parecia engolir tudo ao redor. Mesmo assim, decidi ir. Fui até o Riacho do Sangue sozinho, contrariando as advertências de quem sabia daquilo que estava além da razão. Não havia luar para iluminar o caminho, mas, de alguma forma, eu sabia que aquele seria um daqueles momentos que marcam para sempre a vida de quem ousa atravessar a linha entre o mundo real e o sobrenatural. Eu não sabia o que me aguardava, mas em meu peito, o desejo de descobrir era mais forte que qualquer receio. O caminho até o Riacho do Sangue era, como eu esperava, tortuoso e sombrio. Eu sabia que devia estar perto, mas a escuridão parecia engolir tudo ao meu redor. O ar, pesado e gelado,
cortava a pele como lâminas finas. Cada passo que eu dava parecia ser uma afirmação de que não havia mais volta, mas minha curiosidade, sempre presente, me impulsionava a seguir. O silêncio da noite era profundo, quase absoluto, mas quanto mais eu caminhava, mais me parecia que algo não estava certo. O caminho de terra era árido, o solo seco e quebrado, como se a natureza mesma tivesse se esquecido daquele lugar. O vento, em seu canto vazio, fazia as folhas das árvores se moverem com uma suavidade perturbadora. Não havia som de animais, nem o zumbido de insetos, apenas o frio que se intensificava a cada passo. Uma sensação estranha começou a me consumir. A natureza parecia adormecida, mas eu sentia algo, como se a terra estivesse guardando algum segredo antigo, esperando por mim. Quando finalmente cheguei perto do riacho, o ar ao redor parecia ainda mais pesado. A água corria preguiçosamente, mas não fazia o som que eu esperava. Ao invés disso, comecei a ouvir um murmúrio suave, como se alguém estivesse sussurrando à distância. Não era o som de animais ou vento, mas algo mais, algo que não se encaixava com a noite em si. O murmúrio parecia flutuar no ar, sem uma origem clara. Eu parei, hesitei, tentando compreender o que estava ouvindo. Mas a curiosidade me dominava, e sem pensar, continuei cada vez mais atraído por aquele som, por aquela presença indefinida que parecia me chamar. Quando finalmente cheguei ao riacho, algo na paisagem me fez parar, como se a terra, a água e o ar houvessem se unido em um único ponto, congelando o tempo ao meu redor. O som, aquele murmúrio estranho, havia cessado, deixando um silêncio ainda mais denso e insuportável. O riacho, antes de águas rasas e claras, agora parecia mais profundo, com a correnteza movendo-se vagarosamente, como se se adaptasse à quietude da noite. A escuridão estava completa, sem sequer uma estrela no céu para iluminar o caminho. Mas foi ali, no coração daquela escuridão, que eu a vi. De um lado do riacho, entre as árvores retorcidas que pareciam se inclinar para a água, uma figura se destacava. Ela era alta, muito mais alta do que um ser humano deveria ser. Seus braços pareciam longos demais, como se tivessem sido esticados além da razão, e sua pele tinha um tom cinza pálido, quase cadavérico, como a de um morto que tivesse emergido da terra. Eu não conseguia compreender o que estava diante de mim, mas não conseguia desviar o olhar. Seus olhos, os olhos, eram como lâmpadas apagadas, sem brilho, sem vida. Não havia uma centelha neles, nada que pudesse me dizer que aquilo diante de mim fosse humano. Por um momento, o ar ao redor de mim pareceu parar. Eu não podia respirar direito, como se o ar tivesse se tornado mais denso, mais pesado. Algo em mim sabia que estava sendo observado, que aquela criatura, fosse o que fosse, estava me vendo de alguma forma. E estranhamente, senti como se estivesse sendo atraído para ela, como se houvesse uma força invisível me puxando, me convidando para atravessar o riacho. Meu corpo queria correr, mas meus pés não se moviam. Ela estava lá, imóvel, mas eu sentia como se estivesse sendo puxado para o seu alcance. Algo dentro de mim sabia que, a cada segundo que eu permanecia ali, mais perto estava de descobrir o que aquela criatura queria de mim. Eu não conseguia mais mover os pés. A figura, aquele ser estranho, estava lá, imóvel, mas eu sentia cada vez mais forte a pressão que ela exercia sobre mim. O som do riacho, que antes parecia um simples murmúrio distante,
agora se tornava um eco que acompanhava minha respiração, como se as águas estivessem em sincronia com os batimentos do meu coração. O ar ao redor de mim estava denso, como se o tempo tivesse parado, e a cada segundo que eu permanecia ali, o peso em meu peito aumentava. Era como se algo invisível estivesse me pressionando, me forçando a compreender o que estava acontecendo, mas minha mente falhava em dar sentido àquilo. Tentava, em vão, racionalizar o que via. Eu estava diante de uma figura impossível, algo que não deveria existir. Não era humano, disso eu tinha certeza. Não havia uma explicação lógica para a sua presença. Ela estava ali, com seus olhos vazios, sua pele pálida e sua estatura descomunal, e tudo dentro de mim gritava para que eu fugisse, mas meus pés pareciam paralisados. Cada vez que tentava olhar para outro lado, meu olhar era atraído de volta, como se uma força invisível estivesse me obrigando a observar, a entender. A pressão na minha mente aumentava, como se estivesse sendo chamado para algo além do entendimento humano. Algo dentro de mim sabia que não deveria mais estar ali, mas não conseguia mais tomar uma decisão. A sensação de estar sendo observado era tão palpável que parecia quase física. Eu não estava mais sozinho. A figura, aquela coisa do outro lado do riacho, era agora mais do que um simples espectro. Ela parecia estar dentro da minha cabeça, na minha pele, me rodeando de uma maneira que não fazia sentido. Eu estava perdido, preso entre o medo e a necessidade de compreender o que de fato estava acontecendo. O tempo pareceu esticar-se infinitamente enquanto eu permanecia ali, preso no olhar daquilo que não deveria existir. Cada segundo que passava era um tormento, e mesmo sem conseguir mover um músculo, algo dentro de mim sabia que precisava sair dali, a qualquer custo. Finalmente meu corpo reagiu. Meus pés, antes paralisados, começaram a se mover de forma automática, como se o instinto tivesse assumido o controle. O ar parecia mais pesado a cada movimento, e o som do riacho, aquele eco insuportável, começou a invadir minha mente, se espalhando como se a água estivesse em minha cabeça, nos meus ouvidos, me afogando por dentro. O medo de ser seguido se tornou palpável. Cada passo que eu dava parecia ser seguido pelo som da água, como se estivesse em todas as partes, me cercando, me perseguindo. A pressão no meu peito aumentava e uma ansiedade crescente tomava conta de mim. Eu não ousava olhar para trás, mas sabia que algo estava ali, logo atrás, observando, esperando que eu fosse lento o suficiente para ser alcançado. Não importava o quanto eu corresse, não parecia haver distância entre eu e o que me perseguia. Eu me afastava, mas de alguma forma o som do riacho parecia se intensificar. O fluxo da água, que antes era apenas um murmúrio, se tornava cada vez mais forte, mais próximo, mais urgente. Era como se o riacho estivesse se movendo dentro de mim, dentro da minha cabeça, em cada batimento do meu coração. Minha fuga não era mais um reflexo de raciocínio, mas um reflexo de pânico. Eu estava correndo, mas para onde? Cada passo parecia me levar a um lugar ainda mais profundo, mais escuro. A tensão no ar era insuportável, e mesmo sem olhar para trás, eu sentia que estava sendo alcançado, que o que quer que estivesse atrás de mim já estava perto o suficiente para me tocar. O medo me cegava para qualquer sentido de direção, me empurrando para um abismo sem fim. Enquanto corria, uma percepção perturbadora começou a se formar na minha mente.
O som do riacho, antes um simples murmúrio, agora parecia fazer parte de mim, ressoando em meus ossos e em minha alma. Eu não estava mais apenas ouvindo a água. Eu sentia, com cada respiração ofegante, que a água era parte da própria criatura, como se o riacho fosse o veículo da sua maldade, uma extensão daquilo que se ocultava na escuridão. A água não era comum. Ela parecia carregar algo mais, algo antigo e maligno que se ligava diretamente à presença que me perseguia. Cada gota parecia ressoar com o desejo de me consumir, de me puxar para dentro daquele abismo. Olhei para trás brevemente, e lá estava ela, a figura mais próxima do que jamais imaginara, quase ao alcance das minhas mãos. Seus braços longos se moviam com uma suavidade sobrenatural, e sua pele pálida se destacava contra a escuridão. Eu podia vê-la mais claramente agora, seus olhos apagados observando-me, como se soubesse de minhas fraquezas mais íntimas. Mas o que mais me horrorizou foi a sensação de que algo estava acontecendo comigo, algo que eu não queria admitir. Eu estava perdendo a força, sentindo minha energia vital sendo drenada, como se a criatura estivesse sugando minha própria vida. Era como se o riacho fosse a fonte de sua alimentação, e eu, inconsciente, fosse o próximo prato. Eu sentia minhas pernas falharem, meu corpo sucumbindo lentamente àquilo que me perseguia. A tensão se tornava insuportável e o medo me consumia. Já não havia mais espaço para a fuga. Eu não sei como consegui, mas finalmente cheguei ao fim daquilo, para longe do riacho, daquilo que me perseguia. Meu corpo estava exausto, minha mente atordoada pela experiência, mas algo em mim sabia que tinha escapado por pouco. Olhei para trás uma última vez. O que antes era um caminho iluminado pela água do riacho, agora estava envolto em uma escuridão ainda mais densa, impenetrável. Não havia mais sons de passos, nem o eco da água. O murmúrio, que antes preenchia tudo ao meu redor, agora estava distante, quase inaudível, como se tivesse voltado para o seu lugar original, longe de mim. Minha respiração era pesada e irregular. Cada fibra do meu ser parecia marcada pela noite, pela criatura, pelo riacho. Eu não sabia o que realmente vi naquela noite, se aquilo foi um pesadelo ou algo mais sombrio, mas uma coisa estava clara. O riacho do sangue não era apenas um pedaço de terra, mas uma entidade, um abismo de maldade que se alimentava de quem ousasse desafiá-lo. Com o tempo, escutei de outros sobre o mesmo aviso. O riacho nunca deve ser visitado à noite. Mas mesmo com o passar dos anos, com a experiência já distante, algo dentro de mim nunca se libertou completamente. A sensação de ser observado, de ser chamado, continua viva. E enquanto os anos passam, o mistério do riacho do sangue permanece mais profundo e imortal, esperando por aqueles que ainda ousam se aproximar como eu fiz.